Hi everyone! Welcome to this class, welcome to this video. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula gravada. Hoje a teacher não tá fazendo a aula ao vivo, mas eu contei pra vocês, né, que a teacher ficou bem gripada, a gente tava tudo aqui com suspeita de Covid e essa época de Natal também é uma baita correria, então ficou bem difícil pra gente conseguir fazer a live, mas eu prometi. E conforme prometido, eu tô trazendo para vocês a aula gravada para que vocês não fiquem sem a aula da semana. E hoje a aula é especial, hoje o tema é especial. A gente vai falar sobre Christmas. Christmas, que é o Natal, né? Então a gente vai contar um pouquinho para vocês o que é o Natal para outros países, né, que falam a língua inglesa, como que eles comemoram. Vou contar um pouco para vocês como eu costumo comemorar Christmas aqui com a minha família. E aí, né, depois vocês vão ver bastante vocabulário relacionado a esse feriado, que é um dos mais importantes do mundo, principalmente para quem é católico, cristão, para quem acredita em Jesus. Para essas pessoas, essa é uma data muito, muito especial, talvez uma das mais importantes do calendário religioso dessas pessoas. Mas para além, né, dessa questão religiosa, o Natal é uma época que coincide com férias escolares, então as pessoas realmente costumam se juntar. Muitas empresas, né, fecham nessa época do ano, fazem férias coletivas. Na aula passada a gente até começou a falar sobre traveling. A teacher vai continuar com esse tema mais pra frente. Mas hoje eu quis trazer esse tema especial Christmas, que está sendo postado hoje mesmo, no dia 24/12, para que vocês já comecem aí a se conectar, não só com esse feriado, com essa data, mas também com o aprendizado de inglês relevante que tem a ver com tudo isso. Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês, como vocês já estão acostumados a ver aí no YouTube. Começando aqui com algumas perguntas para a gente pensar sobre Christmas, né? E Christmas se escreve com CH mesmo, porque vem de Christ. Christ, que é Cristo. Então, Jesus Christ, Christmas marca, para muitos, né, o nascimento dessa pessoa, Jesus Cristo, que foi muito importante, historicamente falando, independente, né, das questões religiosas. Não tem como negar a importância dessa figura, dessa pessoa no mundo de hoje, né? O nosso próprio calendário, ele é marcado a partir do nascimento de Cristo. Por isso que você tem antes de Cristo, que em inglês fala BC, Before Christ, e depois de Cristo, que em inglês a gente fala Anno Domini, que seria o AD, né? Ano de Deus. Então, toda vez que você vir um ano e do lado desse ano tiver escrito BC, você sabe que é Before Christ, antes de Cristo, e AD, or AD, Anno Domini, que seria o ano de Deus ou depois de Cristo, né? Então, vejam que mesmo para pessoas de outras religiões que não têm, né, essa crença tão forte em Jesus e tudo mais, o calendário ocidental, ele é baseado nesse nascimento, né? No marco do nascimento de Cristo. Então, não tem como a gente negar a importância dessa pessoa, né? Então, Christmas é a data que celebra o quê? Jesus Christ's birth, o nascimento de Cristo, né? Agora, independente, né, de crer ou não crer, que acho que aqui a gente não está discutindo o aspecto religioso, mas Christmas é uma época em que naturalmente as pessoas se juntam, fazem amigos secretos, e mesmo as pessoas que não têm essa crença, elas acabam se envolvendo nas festividades. Então, aqui ficam algumas perguntas para vocês pensarem sobre. Do you celebrate Christmas where you live? Você celebra o Natal onde você mora? Here we celebrate Christmas. In my house with my family, we celebrate it. What do you do on Christmas Day? O que você faz no dia de Natal? Que é diferente de Christmas Eve, tá? Christmas Eve é a noite do Natal, é aquela virada do 24 para o 25, ou seja, de hoje para amanhã. Muitas famílias se reúnem, fazem uma ceia, esperam passar à meia-noite, às vezes fazem alguma oração, tem gente que faz amigo secreto. Eu vou contar para vocês o que a gente faz aqui. Mas o Christmas Day é o dia do Natal. Vou contar quando eu era pequena o que acontecia. Quando eu era criança,
os meus pais passavam, né, a virada, o Christmas Eve, na casa dos meus avós. Então tinha lá, a turma se juntava, tinha um jantar e tal. E on Christmas morning, então na manhã de Natal, my parents put the presents under the tree. Os meus pais colocavam os presentes embaixo da árvore. And when we woke up, quando a gente acordava, we saw the presents and then we cheered and we called our parents. Então a gente celebrava, chamava os nossos pais. Olha, Papai Noel passou aqui, Santa Claus was here, he left us presents, ele deixou presentes pra gente, and we opened the presents, and it was super fun, porque era sempre algo que a gente queria, a gente pedia pros nossos pais, através de cartinhas de Papai Noel, enfim, e eles davam um jeito de atender os nossos pedidos, né? Eu tenho consciência de que eu fui uma criança muito privilegiada, né, e sempre pude, né, ter as coisas que eu queria, nunca me faltou nada. Mas hoje, como adulta, eu sinto muito no meu coração o fato de muitas pessoas não terem essa alegria, essa oportunidade, né? E eu nem tô entrando na questão do consumo, né, pessoal? Porque é uma época do ano em que a gente consome demais mesmo. A gente, às vezes, gasta mais do que tem para tentar agradar pessoas e isso não é legal. Mas eu sempre penso nessa questão social, então é algo que assim me dói muitas vezes. Já fiz parte de alguns movimentos, como Natal na Rua, que uma amiga minha fazia, e a gente eles faziam refeições para distribuir no Natal, e a minha parte era sempre de comprar os brinquedos, ou então comprar as embalagens, enfim. Já fizemos saquinhos de Papai Noel para dar para crianças carentes. Já fomos entregar presentes de Natal em asilos. Então, eu acho que qualquer atitude que a gente possa ter positiva para oferecer um Natal melhor para as pessoas é muito importante. Se você conhece alguém na sua comunidade que é carente, que precisa, seria muito legal, né, esse gesto. Então, what do you do on Christmas Day? Contei aí um pouquinho para vocês o que a gente costumava fazer. My kids are big. Minhas crianças já estão grandes, já não são mais crianças, mas quando eles eram pequenos, eu tentei e fiz durante muitos anos o mesmo que os meus pais faziam. Então, tinha sempre presente embaixo da árvore, na manhã de Natal, para eles poderem ver e tal. E na família do meu marido tinha o tal do Santa Claus, aparecia alguém vestido de Santa Claus, distribuindo os presentes para as crianças. Do you have a special lunch? Olha só, né? As pessoas se juntam para almoçar no dia 25. Aqui na minha família, há alguns anos, a gente não tem se juntado do meu lado, porque os meus pais sempre viajam, então a gente costuma se juntar no 24, e aí depois, no 25, eu costumo ir para casa da minha sogra. Eu não sei se vocês dividem também. Do you share Christmas with more than one family? Porque às vezes não dá para juntar todo mundo num lugar só, então você tem que dividir, né? 24 na casa de um, 25 na casa do outro. Então, às vezes tem que dividir. In my case, we share normally lunch we have with my mother-in-law or my husband's mother. Do you give presents to family and friends? I do. I love giving presents. Eu amo presentear as pessoas. Eu gosto mais de dar presente. I prefer to give presents than to receive presents, né? Eu gosto muito mais de dar do que de receber. Mas né, enfim. E aí sempre rola uma lembrancinha, alguma coisa. Eu gosto. What's your favorite part of the Christmas holiday? Olha só. I have mixed feelings about Christmas. Por que eu tô falando isso, gente? Porque Christmas é uma época em que eu acho que as pessoas, ao invés de estarem refletindo sobre o que essa data significa, elas estão num frenesi, assim, numa loucura de correr atrás de presente, sempre deixar para a última hora, é muito trânsito, as pessoas estão extremamente agressivas porque estão sempre com pressa, e isso vai totalmente contra o que essa data deveria significar. Então, para mim, sempre traz mixed feelings about this date. But I really love to get together with my family. Eu gosto quando a gente se arruma, todo mundo vem bonitinho. Christmas is normally in my house. Tem sido assim nos últimos anos. So we celebrate here in my house, downstairs, together at the kitchen and outside. A gente, né, monta uma mesa e aí tem uma área de churrasqueira, então a gente se junta ali. É muito gostoso. And I love to be together with my family. Well done! Passadas as perguntas, have you ever spent Christmas in a different country?
Olha só, a Teacher Dani passou o Natal, os primeiros natais da minha vida, eu passei fora do país, né? Passei nos Estados Unidos porque nós morávamos fora, né? But I don't have big memories of this period of my life. Eu era bem pequena, não tenho grandes memórias. So, since I remember, desde que eu me lembro, I have spent Christmas in Brazil with my family. This is a very traditional moment for us. I never travel in this period of the year. Eu não gosto de viajar nessa época do ano. Acho que essa é uma época para estar com a minha família. Mas a minha mãe, sem vergonha, tem viajado todo dia 25. Então a gente passa o 24 com ela e 25, ó, pé na estrada, ou pé no avião, ou pé onde quer que seja. Mas ela tá sempre indo viajar. Acho que depois que as filhas cresceram e casaram e saíram de casa, ela se sentiu mais livre para fazer essas coisas, né? A gente incentiva muito, a gente brinca assim que ela é safadinha, mas ela tem mais a que curtir a vida dela, porque já trabalhou muito, né, gente? Enfim. So I don't remember. I have spent Christmas in another country, but I don't remember. I don't have memories of this period. I have pictures. Eu tenho imagens, mas não tenho memória. How much do you know about what happens at Christmas around the world? O que vocês sabem, né, sobre o Natal ao redor do mundo? Então a teacher trouxe para vocês algumas coisas que acontecem assim bem tradicionais em alguns países. A gente vai dar uma olhadinha neles. Christmas can mean different things to different people. Então Natal pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. For many people it means eating a lot. Então, para muitas pessoas, significa comer muito. And spending time with family and visiting relatives and friends. Também passar o tempo, né? Spending time com a família e visitando amigos, parentes, enfim. For children, it often means presents, presents and more presents. Para as crianças, significa aí ganhar um monte de presentes, né? Mas vamos ler. In Czech Republic, então aqui na República Tcheca, Saint Nicholas brings presents on December 6th to good children and a bag of sticks for bad children. Então aqui o Saint Nicholas, ele traz os presentes, né, para as crianças boas e para as crianças malvadas, ele traz um saco cheio de gravetos, né, a bag of sticks. Sticks são gravetos, pedaços de pau. Que triste, né? Então se a criança é boazinha, ganha presente. Se não é, vai ganhar ali um monte de porcarias. Saint Nicholas, by the way, é o santo que deu origem aí ao nosso Santa Claus, né? Então, in the Czech Republic, é assim que eles veem essa data especial. In Great Britain, December 26th is called a Boxing Day and was traditionally a day to give presents to the poor. Olha que interessante, né? A gente estava falando agora há pouco, no início de a gente fazer alguma coisa pela comunidade, por quem é carente, não, de repente não vai ter essa alegria, né, of Christmas. Lá na Grã-Bretanha já é um hábito, esse Boxing Day é um dia depois do Natal, é o dia em que você vai dar presentes aos pobres, né, então é chamado de Boxing Day. Eu achei bem bonita essa ideia, né, essa data. In Costa Rica, tropical flowers are used as Christmas decorations. Faz sentido, né, gente? Costa Rica is a tropical place, so tropical flowers for Christmas decoration makes sense. Eu sempre fico pensando, gente, o Papai Noel deve passar um calor aqui no Brasil, né? Com aquele monte de roupa, aquela barba gigantesca. Eu gosto quando eu vejo uns Papai Noéis assim, mais de bermudinha, né? Mais de boas, de óculos escuro, right? E aqui você tem aqui um snowman feito de areia, o tal do Sandman, né? In Spain, the three kings arrive on the night of January 5th to give presents to children. Olha só que legal. Na Espanha, você tem esse dia dos três reis, né? Então, lembra na história bíblica? Jesus nasce e aí no dia 6 de janeiro, por aí, né? Ou 5 para algumas pessoas, os três reis magos chegam lá onde ele havia nascido para entregar presentes para Jesus. Então, na Espanha, eles repetem essa tradição de dar o presente no dia 5 de janeiro, né? So they give presents to children on January 5th. Most towns have a carnival-style parade. E aí lá nas ruas da Espanha, eles têm como se fosse uma
um desfile de carnaval, Carnival Parade, nesse estilo, só que com o tema Christmas. In France, on January 6th, a special almond cake with a toy crown inside is eaten. Então eles fazem o bolo dos reis, que para eles é um bolo especial feito de amêndoas. É uma delícia esse bolo, muito, muito gostoso mesmo. E aí tem esse crown que fica em cima, né? E aí ele é comido nessa data aí do dia 6 de janeiro, January 6. Provavelmente em homenagem aos reis, né? Que foram visitar Jesus. In Germany, wooden decorations and candles are put in windows of homes. Então veja, as pessoas iluminam as suas janelas com velas e colocam ali objetos de decoração, geralmente feitos de madeira, né, um craft work assim bem delicado, para alegrar nessa época de Christmas in Germany. In China, a população cristã lá fica entre 4 and 6%, de 4 a 6%. Que se a gente pensar, não é muita gente assim, né? Eles são mais budistas, eles seguem outras religiões. Mas tem ali uma porcentagem de 4 a 6%, they are Christian. E aí o que acontece é que big cities put up Christmas trees. Aqui em São Paulo, onde eu estou, também tem praças com essas Christmas trees grandes, gigantes, né? E aí na cidade de vocês, do you have big Christmas trees on the streets or in a square, numa praça? Conta aí pra gente. And in Canada, fir trees grow here. As árvores típicas do Natal, elas são cultivadas lá no Canadá. And they always send the biggest and most beautiful tree to Boston in the USA. Então já é uma tradição lá no Canadá. Eles têm a plantação dessas árvores típicas e eles escolhem a maior e a mais bonita para enviar para Boston, nos Estados Unidos. E lá em Boston, então, eles fazem, né, a decoração dessa árvore. E isso é muito interessante porque lá é muito comum, vocês já devem ter visto em filmes, eles mesmos irem atrás de uma árvore, cortar ou então comprar essas árvores naturais, que ela vai durar só aquele pedacinho do Natal, depois eles jogam fora. Aqui no Brasil, não sei se é porque não é típico esse tipo de árvore, mas a gente tem o hábito de montar uma árvore de Natal artificial, right? An artificial Christmas tree, a plastic one, and so on. Eu particularmente gosto da ideia do natural também. E agora, né, que a gente teve uma ideia aí de alguns lugares ao redor do mundo de como Christmas is celebrated, vamos falar um pouquinho então de Christmas vocabulary, palavras relacionadas a esse feriado. Então a gente tem aqui o primeiro, que é um Christmas tree. The Christmas tree is the most traditional thing in Christmas. É a coisa mais tradicional. So you have a tree, or can be artificial or natural, right? Usually decorated. And we also have the Christmas decoration, que vai às vezes além da árvore, né? Então você pode ter uma guirlanda, você pode ter outros enfeitinhos e flores ao redor da casa. So Christmas decoration é todas as coisas que a gente põe na nossa casa para enfeitar for Christmas. A roast turkey is a very traditional meal for Christmas. Muita gente serve o peru de Natal, que é um peru assado. Então, roast turkey seria o peru assado, que é uma comida típica. Rudolph é o nome da renda, da rena, desculpa, não renda, da rena, que em inglês a gente chama de reindeer, né? Que é um dos animais que puxam lá o trenó do Papai Noel. Então, Rudolph is the name. Tem várias músicas famosas. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. It's a famous song, é uma música muito famosa que tem o Rudolph como personagem aí dessa canção. Porque, se eu não me engano, Rudolph era a rena do nariz vermelho. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Santa Claus or Father Christmas é o personagem, vamos colocar assim, um dos personagens principais, né? Porque o principal deveria ser Jesus, mas Santa Claus é um personagem muito importante nessa data. Presents, of course, todo mundo gosta de ganhar presents e a gente também pode chamar de gift, tá? Gift or present.
E o sleigh, então, é o trenó onde o Papai Noel vai. Então, sleigh é onde o Papai Noel senta, coloca o saco de presentes. Rudolph e os outros reindeers vão levar esse sleigh aí pelo mundo para distribuir os presentes, the presents. Angel is a very, let's say, important piece of decoration. Muita gente coloca anjinhos, né? Talvez em função dos anjos que anunciaram para Maria a vinda de Jesus e tal. Na história bíblica tem isso. Então, angel é parte aí da Christmas decoration. Lights, we like to put lights in the tree, around the house. So lights, yes, are used in Christmas too. A wreath, que é essa guirlanda, tá? Que é a que a gente costuma colocar na porta. Bells, são os sininhos. Bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells é chacoalhar o sino mesmo, tocar, bater o sino, né? Então, bells. Candles, they are part of Christmas decoration as well. Muita gente gosta. Candy cane, que é esse doce típico. Aqui no Brasil não é tão comum, se bem que hoje em dia eu acho que é mais fácil de achar, mas não é tão comum, mas a gente vê muito em decoração, né? Candy cane, ele normalmente é um stick de açúcar, né? Bem gostosinho. And elf é um dos símbolos aí também, assim como angel, elf, que são os ajudantes de Santa Claus, né? O elfo que ajuda aí na produção dos presentes. Snowman, here in Brazil, it's very difficult to build a snowman. We don't have snow, right? It's not common. Maybe in Santa Catarina or in Rio Grande do Sul, but it's rare. Não é um evento assim que acontece tão fácil. Mas nos países do hemisfério norte, snowmans are very typical, porque lá tem muita neve. Agora mesmo tá nevando bastante em Londres, nos Estados Unidos, né? Ali na Nova York, aquela região mais pro norte. So, they are probably building their snowman. Sack é o saco mesmo do Papai Noel, onde ele coloca os presents. Hat, right? Santa Claus likes to wear a hat. Cookies. Cookies são uma parte assim, né? Algumas pessoas gostam de fazer os cookies em casa, outros de comprar, enfim. Mas geralmente são esses biscoitinhos decorados de Natal. Stocking. Stocking são aquelas meias que a gente costuma colocar em algum lugar da casa, põe doce dentro, enfim. Stockings, it's also part of the decoration. And chimney. Chimney is where Santa Claus goes down to give kids the presents. Eu lembro que quando meu filho era pequeno, ele falava, mamãe, a gente morava em apartamento, e falava, mamãe, a nossa casa não tem chaminé, como que o Papai Noel vai saber, vai conseguir entrar aqui? Aí eu falava pra ele, não, eu vou deixar a janela aberta, ele entra pela janela. Então, chimney, né? Veja como o imaginário das crianças tá muito associado ao que é vendido pela mídia e essa coisa americanizada mesmo do Natal, né? Que é importante a gente também buscar as nossas próprias tradições. Toys, então geralmente criança gosta de ganhar o quê? Toys, brinquedos. Gingerbread, there is the gingerbread man, né? Que é o homem bolo ali. E o gingerbread é essa bolachinha super típica também, que as pessoas costumam fazer. Carol singers, isso é muito comum também lá nos Estados Unidos. São grupos de coral que caminham pelas ruas cantando canções de Natal ali na véspera, um pouco antes da janta, tal. Então essas pessoas, vocês já devem ter visto isso em filmes, elas param nas janelas, elas cantam para as pessoas e é cantar por cantar mesmo. Isso é uma coisa bem bonita, eu acho bem legal. Tree ornaments, então são os enfeites específicos para a árvore de Natal. Ornaments, que são as decorações, tree ornaments. E aí, gente, o que eu fiz? Eu trouxe para vocês uma receita de um Christmas pudding, que é um bolo que você pode preparar de 2 a 3 meses antes do Natal. E aí você deixa ele guardado, porque acreditem se quiser, ele é para ser feito com essa antecedência para chegar no Natal mais saboroso. O Christmas pudding, ele é um bolo que ele fica muito tempo cozinhando no vapor, né? Ele é steamed mesmo, steam é quando você cozinha no vapor.
e vai rum, vai frutas cristalizadas. Então ele fica que nem um panetone mesmo, sabe? Ele lembra um pouco panetone, só que ele é mais molhadinho. O panetone é mais seco. Então ele é bem molhadinho mesmo. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, né? It's essentially a really soft, moist, amazing fruit cake. Então ele é essencialmente um bolo muito soft, fofinho, moist, que é molhadinho, and amazing, maravilhoso, bolo de frutas, que é similar ao bolo de Natal tradicional, que as pessoas costumam fazer aqueles bolos de frutas. You can make it in October, então veja só, você pode fazer em outubro, e aí você deixa ele estocado ali por meses, né? E aí você só vai, porque o tempo que ele fica guardado ali, vai adicionando sabor, a textura vai ficando mais gostosa, né? E aí uma coisa interessante é que antes de servir, então imagina que eu fiz em outubro esse bolo, aí ele vai ficar pronto só, a gente só vai comer ele em dezembro. Então no dia que eu for servir, eu dou uma esquentadinha nele de novo no vapor e eu sirvo ele quente. Então o que é um Christmas pudding, né? O que você precisa para fazer? Measuring cups and spoons, a large saucepan, a 1.5 liter pudding basin or a 3-pint pudding bowl. Então, sabe aquelas travessas de pudim mesmo, que tem o furinho no meio? Pode ser essa ou pode ser aquela sem furinho mesmo, mas ela é própria de pudim. And cling wrap, que é aquele papel filme, cling wrap. Então, measuring cups and spoons são as colheres medidoras, copinhos medidores, e large saucepan é uma panela grande. Essas panelas que a gente costuma usar para fazer molhos e tal, um large saucepan. This cake steams for 2 hours and a half. Então esse bolo, ele fica ali no vapor por 2 horas e meia. Ele fica bastante tempo cozinhando. Você coloca a panela grande com água, coloca o pudding basin dentro com já o pudim, e aí você deixa ali cozinhando. A minha mãe me ensinou a fazer pudim assim mesmo, o pudim de leite tradicional. Só que ele não fica tanto tempo cozinhando, ele costuma ficar ali 1h30, mais ou menos. Esse bolo, ele tem que ficar aí por volta de 2 horas e meia, steamed. Aqui, gente, eu não vou ler todos, tá? Mas aqui vocês têm os procedimentos. Ele vai dizer o que você precisa de ingrediente, né? Quais são as coisas que você precisa para fazer esse cake. Cada dia, né? Então, no dia anterior, o que você faz, no dia seguinte, o que você tem que fazer. E aí, depois, algumas instruções para the night before, né? The next day. E aí, ele vai explicando como faz esse Christmas pudding. E, gente, chegamos ao final dessa aula. Então, se você tá no meu grupo do Telegram, você vai receber esse material e você vai ter a receita lá para você. Todo esse material vai ser postado então no nosso grupo do Telegram. Teacher, como que eu faço para fazer parte do grupo do Telegram? A gente tá com 200 pessoas lá no grupo praticamente. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link pro grupo do Telegram e aí é só clicar lá e fazer parte do grupo. Se você ainda não tem o Telegram, você tem que baixar ele no seu celular. Você também pode seguir a Teacher nas redes sociais, lá no Instagram, no @teacherdanimalva. Também aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para as minhas redes sociais. É bem legal que você esteja lá, porque é por lá que a Teacher posta a maioria das coisas, né, de vocabulário, de coisas extras, e as novidades geralmente são avisadas por lá. Aqui no YouTube, a Teacher posta então os vídeos e faz as lives de aulas para vocês. Gente, 2023 vai vir recheado de novidades. A Teacher tá com um projeto muito bacana para apresentar para vocês a partir lá do dia 9 e 10 de janeiro. A gente vai dar uma paradinha para as férias, vai descansar um pouquinho. A Teacher vai ficar uma semaninha na praia, porque eu também mereço, né? Esse ano foi um ano bem puxado, bem difícil para todos nós. Contei para vocês, né, que a Teacher tá saindo do trabalho formal e eu vou ficar 100% dedicada a esse projeto. Eu tô muito animada com isso. Então é muito importante que você, que me acompanha aqui, me ajude a fazer esse canal crescer. Compartilhe essa live, curta, né, esse vídeo. Passe para o maior número de pessoas possíveis, porque com isso você ajuda a Teacher a fortalecer não só o canal aqui do YouTube, convida seus amigos para curtir e seguir a página lá no Instagram, porque lá no Instagram também a gente tem vários
projetos interessantes que vão rolar por lá também, de lives colaborativas. Então eu quero muito, muito que vocês estejam mais ainda comigo em 2023. Eu agradeço demais a audiência, vocês estarem aqui comigo. Thank you so, so much. And I wish you all a Merry, Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you so much, guys. See you next year. Bye, bye.